Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento nas suas várias dimensões. Nosso Economia de Primeira hoje traz um assunto altamente interessante, tanto para as pessoas como para o nosso país. Nós vamos falar da indústria, vamos falar sobre engenharia, vamos falar sobre automação e principalmente sobre um tema que permeia hoje toda a mídia, os grandes veículos de comunicação, as conversas nos ambientes acadêmicos e até as conversas de boteco, que é Indústria 4.0. Eu trouxe hoje um amigo, grande especialista, que há muitas décadas trabalha com essas questões. Engenheiro Antônio Carlos Moura, por favor. Obrigado. Meu nome é Antônio Carlos Moura, como o próprio Daniel comentou, eu trabalho há 32 anos na área de automação, ou engenharia mecatrônica, que eu seja, ou engenharia de automação e controle, né? Mas sou engenheiro mecânico com extensão universitária na parte de controle e automação, que basicamente é a engenharia da minha vida, nesses 32 anos que eu estou nessa área, né? Sou formado pela Federal em 1988, depois fiz alguns cursos de extensão universitária com administração industrial na Universidade de São Paulo, depois na PUC a parte de gestão na área de marketing, depois na Universidade Federal a parte de gestão estratégica de negócios, Getúlio Vargas, gestão de negócios também, gestão comercial, no sentido justamente de complementar um pouco mais esse viés totalmente técnico que nós saímos dentro de uma universidade. Basicamente é isso. Muito bem. Moura, vou te chamar de Moura, como sempre fui. Como chamei, sempre foi. Né? Então, até o telespectador pode depois se referir-se a você como Moura, se acharem mais sem dúvida, mais fácil. Nós já tivemos oportunidade de até cooperarmos em projetos conjuntos, né? Nessa área de automação e indústria e tal. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como é esse mercado atualmente. Você que está tão envolvido com essa questão até os dias de hoje, né? Inclusive participa lá da direção do Instituto de Engenharia do Paraná. Comentasse um pouco como está a situação da indústria e da tecnologia incorporada à indústria e aos processos de manufatura. Ok. Bom, em 2012, em outubro de 2012, através do governo alemão, juntamente com 12 empresas grandes alemãs, foi instituído então essa vertente 4.0. A finalidade justamente era poder fazer uma digitalização de todos os procedimentos e os processos industriais de uma tal forma que você pudesse, primeiro, reduzir o custo desse produto dentro de um processo mais, vamos dizer, mais inteligente e, além de tudo, pudesse fazer produtos tailor-made, ou seja, feito por alfaiate. A possibilidade de você poder escolher a cor do seu carro, o acessório que tem dentro do automóvel e assim por diante. Muito bom. E em termos de perspectivas institucionais, como é a relação hoje das instituições com essa questão da tecnologia? Nós sabemos que o Brasil vive uma defasagem tecnológica, principalmente na questão industrial, em relação às nações mais avançadas. Porém, já tivemos no Brasil uma indústria tanto de capital estrangeiro, mas também de capital nacional, bastante competitiva. Eu me lembro, não sei se você também teve essa oportunidade, de ter visitado a fábrica da Miura em Porto Alegre no final dos anos 70, e eles terem lá toda a produção comprometida com a exportação para a Coreia. Sim. E hoje a gente compra da Coreia até carro 1.0. Exatamente. Então, assim, como você vê a questão institucional desse segmento, dessas questões voltadas à tecnologia, em relação à indústria? Então, aqui no Brasil nós temos a indústria 4.0 atingindo empresas grandes, né? Geralmente multinacionais, como Bosch, Electrolux. A Bosch é uma das empresas mundiais ao qual faz parte dessas 12 empresas alemãs que definiu a estratégia do 4.0. O Brasil, nós temos 8% hoje das nossas indústrias indo para o caminho da 4.0, enquanto na Alemanha eles estão com 82%. Os maiores investidores em termos de bilhões de dólares e de euros, na sequência, em primeiro é a China, segundo os Estados Unidos e terceiro a Alemanha em termos de investimento. Só no ano agora, o ano 2020, eles estão investindo alguma coisa por volta de 22 bilhões de dólares somente nessa indústria.
Você citou aí a China, Estados Unidos e a Alemanha como grandes investidores nas tecnologias e principalmente nesse conceito de 4.0. Que colocação tem o Brasil nesse ranking, se é que existe um ranking propriamente dito? E uma curiosidade minha, além da China, que outros países asiáticos estão comprometidos ou envolvidos em inserir suas indústrias nesse conceito, até para que haja mais conectividade produtiva? Ok. No Brasil está em 19º, 20º lugar, o último trabalho que eu vi de desenvolvimento nessa área, né? Nós temos muitas indústrias, nós temos mais de 1 milhão de indústrias no Brasil, em vários segmentos de mercado, né? E voltando àquela questão dos asiáticos, né? Os asiáticos realmente, pelo fato de ter a China ali como maior investidor, só para você ter uma ideia, a China, nesse ano agora, 2020, ela está colocando 783 mil robôs para trabalho. Mas, poxa, por que está colocando robô se a mão de obra é barata? Por quê? Porque o robô, obviamente, vai ficar mais barato ainda. E a tendência deles injetarem produtos de alta qualidade, com baixo custo, em todos os mercados, como o nosso mesmo. Perfeito. E, por exemplo, nós falamos aqui da participação dos países asiáticos, né? Então, países mais industrializados como a Indonésia, o Japão, que é um grande referência de padrão industrial no mundo, a Coreia do Sul, eles não estão dentro dessa concepção de indústria 4.0 ainda? Não aderiram ou tem uma outra proposta? Como é que funciona? Eles estão dentro da 4.0, eles estão nessa sequência, né? O Japão está em 4º lugar, depois dos países que eu comentei, né? Coreia, idem, 5º, 6º lugar. São países que, pelo modo, pelo script de povo, eles são um povo que seguem um script, né, tal como o alemão também. Então é muito mais fácil de você colocar a metodologia da 4.0 e os 12 pilares. Tem gente que fala em 9, tem gente que fala em 12 pilares, né? Existem muitos pilares dentro da indústria 4.0, que um deles é a questão da digitalização. Muito bem. Ô, Moura, eu vou te agradecer por esse momento. Eu preciso fazer um rápido intervalinho. E nós já voltamos tratando desse assunto, vamos aprofundar a conversa sobre esse tema. Ok, tá bem? Estamos aí. Você aí já sabe, na TV existe vida inteligente, você aí assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência, aguarde um instantinho, nós já voltamos. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo.
pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta. Obrigado por estar aí conosco. Economia de primeira, hoje tratando de engenharia, indústria 4.0. O nosso especialista convidado, engenheiro Antônio Carlos Moura. Moura, vou te fazer uma pergunta, vou pedir, na verdade, para você fazer um favor aqui. Descrever um pouco para o nosso público como que esse processo de indústria 4.0 se insere dentro do ambiente industrial, né? Que mudanças ocorrem naquela visão tradicional que nós temos do que é uma indústria, né? Você que é um especialista tanto na área de engenharia mecânica, de pneumática, eletrônica, né? Todo esse conceito que passou a ser chamado depois de mecatrônica e agora desenvolvendo suas pesquisas em indústria 4.0, né? Explica para nós um pouco que transformações acontecem ali no ambiente industrial. Então, as transformações são o seguinte, né? Você tinha toda a parte de controle que você colocava nas células de fabricação na linha de montagem, aqueles papéis de controle que ficavam lateralmente nos postos de trabalho, você substituiu isso por o quê? Uma informação digitalizada, né? Automaticamente, à medida que as peças do processo produtivo, elas recebem um tag, ele pode ser um RFID, ele pode ser um QR Code, etc., uma possibilidade de controle, você tem antenas colocadas por Wi-Fi dentro da planta industrial, ao qual você consegue entender o fluxo produtivo daquela matéria-prima, ou daquelas matérias-primas que estão indo, por exemplo, no automóvel, um carrinho de Poca-Yoke, que vai levar peças diretamente para os pontos de montagem na linha de produção. Então, tudo isso controlado via antenas de Wi-Fi dentro da produção, ao qual você sabe que aquele produto, aquele componente está indo para aquele carro com aquele número de série daquele Renavan que vai sair. E além de tudo, a grande vantagem é que você como usuário, né, como comprador do automóvel, você pode interferir diretamente no processo produtivo. Eu quero um carro vermelho que tenha esse acessório solar, a mais, etc., para poder facilitar. Por isso que a gente chama isso de uma operação tailor-made, que no processo produtivo convencional, ou seja, o 3.0, isso estaria praticamente fora. Entendi. Em termos assim de trabalho, né, que mudanças o ambiente de trabalho industrial, principalmente para o trabalhador, sofre nesse momento, né? Quais são as mudanças sofridas no ambiente? E que carreiras você vê que despontam como sendo de interesse? Bom, eu vejo o seguinte, a engenharia eletroeletrônica, né, ela vai ter, já está tendo uma procura grande, porque nós temos aí grande parte, essa parte de internet, né, voltada à inteligência artificial, machine learning, né, ou seja, machine learning é o entendimento de como é que funciona o processo interno de uma máquina para que ela se autoprograme numa quebra futura de ferramenta, num desgaste de ferramenta, ela trocaria alguns minutos antes da ferramenta, quer dizer, essa parte de inteligência artificial colocada diretamente na máquina, que chama-se machine learning, vai facilitar o quê? Vai facilitar que você consiga produzir mais com menos, porque a máquina ela vai quebrar muito menos vezes do que agora. O engenheiro mecânico, ele vai ter que fazer mais cursos voltados à parte de inteligência, ou seja, na parte mais da eletrônica, porque a inteligência artificial, ou seja, você tem as rotinas, são programas, né? As apps, etc., são todos sistemas eletrônicos de controle. Entendi. E aí para o trabalhador, então além da engenharia, há outras funções técnicas, por exemplo, mais simples. Como, vou te dar um exemplo, há algum tempo eu conversava com uma moça especialista na área de recursos humanos, de recrutamento de pessoas e tal. E ela me perguntou assim, professor, por que na empresa que eu trabalho, um soldador tem um salário igual ao de um engenheiro? Eu sempre tive a ideia de que o soldador fosse um operário e o engenheiro pudesse ter uma remuneração bem diferenciada. E aí aquela pergunta me instigou, né? Eu soube responder a ela, mas não
Não quero aqui replicar a pergunta, mas gostaria que você tentasse trazer para nós algum exemplo de funções, assim como a de soldador, que sejam mais técnicas específicas e que possam estar aí emergindo dentro desse ambiente de indústria 4.0 e que possa até orientar escolhas dos nossos espectadores, já que muitos deles são alunos dos cursos de tecnologia e de graduação. Voltando no teu exemplo do soldador é uma profissão tácita, ou seja, ela tem o que? A mão do soldador, o conhecimento da solda, de todo o processo. Eu me recordo, alguns anos atrás, uma montadora específica aqui em Curitiba decidiu pegar os soldadores que eles tinham, mandar embora alguns deles e contratar soldadores com nível superior, com nível pelo menos intermediário. E aí foi um fracasso. Por quê? Porque os soldadores que eles tinham na época eram soldadores extremamente tácitos, sabiam fazer a função muito bem e o retrabalho nas soldas eram mínimos, né? A mesma coisa a gente pode colocar para essa questão que o próprio Daniel comentou, né? Um operador de máquina que tinha uma máquina dentro da 4.0, ele vai ter 5, 6, 7 máquinas. Porque as máquinas elas são autônomas dentro da função delas de produzir peças, e, obviamente, essas peças vão para uma linha de produção que vão ser montadas. Uma linha de produção também, Pokayoke, que no japonês é justamente aquela função de você poder puxar esse processo produtivo e não empurrar. No sentido de você ter pessoas mais capacitadas fazendo mais funções e por trás dessa célula de máquinas, com uma pessoa ou duas pessoas controlando, né? Você teria o quê? Você teria inteligência artificial, você teria robôs e outras atividades que não são humanas, controlando a qualidade e os processos, no sentido de você produzir mais, com isso reduzir custo, e além de tudo ter uma boa qualidade, e além de tudo poder fazer aquilo que o cliente quer, que é poder escolher essa diferença que nós no passado não podíamos ter. Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra perguntinha também. Na verdade, essa aqui ela antecipa um pouco uma pergunta de um espectador nosso. Eu vou me atrever aqui a modular um pouco a pergunta dele. A pergunta é a seguinte: ele é um empresário, né, de pequena indústria e a dúvida dele reside nisso, né? Como a indústria 4.0 consegue, ou se consegue, né, beneficiar as pequenas indústrias? De que maneira uma pequena indústria pode se inserir nesse mercado de indústria 4.0 ou nesse patamar tecnológico de indústria 4.0? Que oportunidades existem, então, para uma pequena indústria? Ok. Existem, então, possibilidades na 4.0. Eu conheço na região sul, que é, vamos dizer, meu maior campo de aplicação, nós temos empresas trabalhando na 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Vários tipos de indústrias, né? Dependendo do tipo de produto, tipo de serviço que essa indústria ela tiver inserido no mercado, ela pode demandar a necessidade de estar incorporada dentro do 4.0 ou não. Ela continuar, vamos dizer, numa onda 3.0 ou uma 2.0. Tá? É claro que se ela estiver numa 4.0, ela vai conseguir fazer do seu produto mais assim ao gosto do cliente, isso vai ganhar mercado. E, além de tudo, uma outra preocupação da 4.0 é poder fazer com menos recursos, ou seja, fazer produtos mais baratos. Então, no fundo, todas as empresas ao longo do tempo, apesar de elas estarem nas várias ondas, 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, né, elas vão ter que migrar para uma metodologia de produção ao qual elas tenham a preocupação no cliente e na qualidade, mantendo a qualidade do produto e reduzindo o custo. Ok, muito obrigado, Moura. Nós vamos fazer mais um intervalinho agora. Daqui a pouco a gente volta para responder as perguntas dos nossos espectadores. Tá bom? Obrigado. Você que está aí, obrigado. Você sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Muito obrigado pela tua audiência, já voltamos. A Uniter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas.
Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta. Obrigado por estar aí conosco. O Economia de Primeira hoje discute a questão da engenharia, da automação, da indústria 4.0. E o nosso especialista convidado, o engenheiro Antônio Carlos Moura. Eu vou trazer, Moura, agora umas perguntas de alguns dos nossos espectadores aqui, que nos honram, né, com a sua audiência. E a primeira delas vem de um rapaz que você deve conhecer, lá de Joinville, o Moisés Alcântara. Né? Claro, o Moisés, da Solid. Isso, o Moisés, ele nos pergunta o seguinte, ele te manda um abraço, aí te felicita por estar aqui no nosso programa e tudo, e faz a seguinte pergunta: a indústria brasileira consegue ser competitiva com a indústria internacional dentro do conceito 4.0, mesmo com o nível de tributos que a gente tem que recolher? O que você acha? Assim, ele desafia um pouco a refletir sobre essas questões que existem aqui no Brasil, né, de tributação elevada, altos custos nas relações trabalhistas e a possibilidade de inclusão do Brasil na indústria 4.0 em termos competitivos comparado com outras indústrias internacionais. Ok, a carga tributária ela é alta no Brasil, seja 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0. A diferença é que na 4.0 tem que se fazer um investimento um pouco maior na capacitação das pessoas, nos processos e principalmente numa questão de você poder colocar um ambiente eletrônico industrial, né? Colocar uma rede de comunicação separada especificamente para a gestão 4.0 industrial, separada da gestão administrativa do RP da empresa, no sentido, obviamente, de você fazer com que as portas se comuniquem e você tenha a possibilidade de comunicação, que é o IoT, Internet on the Things, que é você, através de um tablet, do telefone celular, poder saber o que está acontecendo dentro do processo produtivo, através de um óculos, etc. É claro que a questão tributária no Brasil ela sempre vai ser mais alta, mas cremos que com a 4.0, reduzindo realmente esse nível de uma quantidade muito grande de pessoas dentro do processo, e você podendo reduzir o custo do teu produto e, além de tudo, fazendo uma gestão eficaz, você poderia realmente trabalhar com custos menores, porém
países como a China vão ser ainda muito mais competitivos do que o nosso, haja vista que eles trabalham em fluxo de massa de produtos, diferentemente do nosso. Lá, eles trabalham no regime de, basicamente, de 6 dias e meio por semana, 24 horas por dia, que não é o que acontece aqui. No Brasil, nós temos 1 turno, 2 turnos ou até 3 turnos. Mas, final de semana, só automotiva trabalha, o restante, que faz os componentes, não trabalha. Muito boa. Espero ter atendido aí a curiosidade do Moisés. Moisés, obrigado pela tua colaboração. A próxima pergunta é de um outro profissional da área de automação, o Jailson Silva, irmão do Adilson. Conheço. O Jailson trabalhou muito tempo com a robôs. Com robótica, isso. Sim, e a pergunta dele é justamente isso, né? Qual é o papel do representante de vendas, né? Do vendedor, aquele tradicional vendedor técnico, né? Que assessorava o cliente nas decisões e tudo, que muitas vezes ia lá, ajudava o cliente a decifrar os catálogos, né? A literatura, muitas vezes em outro idioma, e então ele fazia um trabalho consultivo junto à engenharia das empresas que usavam e que investiam em processos de automação. Hoje ele vê um certo risco no momento em que as empresas colocam toda a documentação e vídeos nos seus sites, né? Então a pergunta dele é assim, qual é o papel hoje do homem de vendas que intermedia essa relação entre os fabricantes das soluções de indústrias, das chamadas soluções industriais, e as indústrias propriamente ditas, né? Como é que você vê isso? Ok. O vendedor técnico continua sendo vendedor técnico, que ele vai o quê? Entender a necessidade do cliente e propor uma solução técnica para ela com ética, né? Sempre, né? No sentido de que muitos processos dos clientes ali são processos, vamos dizer, top secret, ali são confidenciais, confidenciais, estaria o pelo novo, aquela pegadinha, está ali, obviamente. Se você quer ser um bom profissional na área de vendas técnicas consultivas, B2B, né? Empresa para empresa, primeiro ter ética e segundo ter uma boa formação que você possa estar desenvolvendo, entendendo, escutar mais, falar menos, né? A venda consultiva escuta muito bem o cliente para depois oferecer todas as possibilidades, oferecendo o quê? Uma solução sempre adequada à necessidade do cliente em termos de custo-benefício. Tá, então, mas nesse novo mundo tão eletronizado, tão automatizado, mesmo nos processos entre as empresas de compra, né, de suprimentos e tal, como que o vendedor pode atuar? Essa talvez seja a essência da pergunta que eu não tenho conseguido. Agora, o que acontece? Dentro dessa parte de digitalização, existem empresas que trabalham com EDI. EDI são vans de eletrônicas que compram os produtos de fornecedores já devidamente qualificados em termos de qualidade e preço, né? E essas vans são automáticas, ou seja, não existe mais um contato diretamente entre as pessoas, a não ser que exista algum problema técnico. No caso específico, o que eu entendi, Daniel, é uma consultoria que você vai no chão de fábrica do cliente, a 4.0 é assim, você vai olhar o brownfield é uma máquina trabalhando isolada dentro do processo, eu vou ter que colocar essa máquina para trabalhar com outras máquinas, uma rede nova vai ter que ser construída especificamente, uma rede de comunicação para o chão de fábrica, e essa rede, obviamente, vai controlar todas as informações, ou seja, o Internet Overthink significa o seguinte, significa que todos os pontos do equipamento eu posso colocar sensores, e esses sensores mandando sinais, né? E esses sinais eu posso coletar uma vez a cada segundo, menos do que um segundo, a cada 10 segundos, a cada 1 minuto. Vai depender, obviamente, do interesse que eu queira retirar esse sinal para poder entender o que está acontecendo no equipamento e tomar alguma atitude, né, em cima desse cenário. Tá. Uma outra pergunta é acho que também você conhece, né? Afinal, você tem tanto tempo nesse segmento, que é o José Riso da Pollux. O Riso lá da Pollux. A pergunta irmão do Flávio. A pergunta dele é uma empresa admirável. A pergunta dele é a seguinte, qual é a possibilidade, né, já que ele está dirigindo lá a Associação Brasileira da Indústria Inteligente, né, qual a possibilidade concreta de conseguirmos escrever uma norma, um padrão ou um protocolo de
comunicação entre máquinas de diferentes origens, que esse é um problema que nós temos no Brasil. Como nós não somos provedores da tecnologia propriamente, né, nós somos muito mais usuários em termos industriais. Então você tem máquinas alemãs convivendo com máquinas italianas, inglesas, americanas, japonesas, coreanas, chinesas, enfim. E como, assim, qual a possibilidade concreta, você como especialista da área vê, de que se consiga criar uma linguagem, né, ou uma norma no Brasil que permitisse a intercomunicação desses equipamentos? Até porque há muitos fornecedores brasileiros, e a Pollux é uma delas, de soluções dedicadas, que muitas vezes encontram um obstáculo nesta conectividade, né? Então eles têm que ser multilinguagem, mas o mundo lá fora parece que não aderiu muito a isso, né? Sem dúvida. Até Excelente pergunta. Até mesmo nos carros, né? A gente vê, dependendo do modelo de carro que você tem, você quer instalar algum acessório lá, um equipamento de som diferenciado, não pode porque existe uma rede protocolada ali que é dedicada e não específica para aquele, né? Então eu achei a pergunta bem interessante, gostaria que você discorresse aqui e respondesse ao nosso. Ok. Então, a indústria 4.0 ela criou a OPC-UA. OPC-UA é a parte de comunicação específico de vários protocolos de comunicação que já existem na fábrica. Você não vai pegar e mudar alguns milhares de reais em equipamentos que você já tem, obviamente, se comunicando na fábrica, no sentido de você sair da 3.0 para 4.0. Então, o OPC-UA é uma metodologia de comunicação ao qual, né, internet, vamos dizer, uma rede de internet, e o RISO ele é presidente, obviamente, da Associação Brasileira de Internet Industrial, ali em Joinville, né? E, inclusive, participei de alguns cursos com ele, bem legal mesmo. E o negócio é o seguinte, você tem lá os equipamentos falando em Profibus, né, Interbus S, Suconet L2DP, vários protocolos de comunicação, ASI, etc., ao qual eu junto isso, se passa então na OPC-UA, essa comunicação, e aí sim você tem a possibilidade de distribuir todos esses sinais. Aí você tem inúmeros softwares de mercado, você tem o Google Glass, que você vai ver, tá, em real time, em tempo real, o teu processo industrial, né? Você vai ver o CAI, CAD e CAM, também no óculos, né? Você consegue enxergar a parte de realidade ampliada, né? Ao qual você não está vendo o equipamento, porque o equipamento está ali no óculos, né? Mas você está enxergando outros equipamentos presenciais, você está encaixando outros equipamentos do lado e está vendo balanceado esse processo produtivo. Tá. Tem alguma, agora uma pergunta mais aqui da nossa produção, tem alguma fonte específica em que se consiga observar uma indústria consolidada dentro desse processo de 4.0, ainda que seja numa produção digital, mas que se consiga visualizar todas as etapas de produção e de manufatura dentro de uma indústria 4.0? Sim, eu estive na Robert Bosch, aqui em Curitiba, e realmente é impressionante o que eles desenvolveram aqui, né? Então, eles estão muito adiantados, tanto lá na Alemanha, onde eles começaram com esse grupo de empresas alemãs com o governo alemão, e aqui realmente eles têm um prêmio internacional que eles ganharam 2 anos atrás, em 2018, chama-se Red Box. Então, o que é esse Red Box? É uma caixa vermelha, né? 500 por 500 por 500 milímetros. Essa caixa tem um funil, tem uma câmera inteligente ali, tem uma interface homem-máquina de lítio para 48 horas autônoma. Essa caixa se comunica por Wi-Fi diretamente nas antenas, né? Então o que acontece? Para que serve essa caixa, né? Essa caixa já tem 52 trabalhando aqui na unidade de Curitiba e eles inclusive exportaram algumas caixas para as outras matrizes do grupo fora do Brasil. Então, por exemplo, as peças que saíram da tolerância no processo produtivo, ele joga então essa peça dentro, essa câmera sabe o que peça é, aparece na interface homem-máquina touchscreen as várias possibilidades de falha daquela peça, o operador escolhe a falha, dá um enter, imediatamente esse sinal por Wi-Fi já vai para o ERP industrial, que vai para o administrativo, já computando a perda daquela peça no processo produtivo. Anteriormente, 2 dias para fazer apontamento e lançamento dessas peças no cartão do SAP e lançando no ERP SAP deles, alemão. E hoje
eles estão aí com alguma coisa por volta de 29 segundos. 29 segundos para fazer o apontamento do defeito. 29, ou seja, eles podem, inclusive entrar dentro do processo, porque eles estão perdendo muito para fazer correção do sistema através de inteligência artificial e machine learning. A própria máquina se processa e se reprograma, obviamente, corrige aqueles parâmetros que estão gerando a perda da peça. Muito legal mesmo. E essa Um abraço para o Sérgio Rangel, aí, o grande amigo nosso na Robert Bosch. E essa caixa você já consegue classificar qual foi a origem do problema. Qual é o problema que a peça teve? Se é dimensional, se é montagem, enfim. Exatamente. No caso específico, essa caixa foi desenvolvida para sistemas de usinagem, né? Entendi. Então são peças que estão fora da tolerância específica, né? E é possível você colocar essa caixa em todos os processos. Exatamente. O famoso mataram a peça. Exatamente. Legal. Sérgio, um abraço também. Moura, é o seguinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu vou te deixar aqui uns minutinhos para você falar sobre as atividades, os eventos que você está participando e promovendo. Legal. Eu sei que você está muito ativo nessa área, eu admiro muito, tenho acompanhado o seu trabalho aí, né? A gente tem aquele grupo lá de WhatsApp e realmente vocês estão de parabéns. Mas eu vou deixar que você fale disso, só quero sempre reforçar aqui. Na TV existe vida inteligente. Você aí e eu aqui aprendendo com o Moura, né? Vamos lá, Moura, fala da... Gente, nós teremos agora no Instituto de Engenharia do Paraná, no dia 31 agora de novembro até o dia 5 de dezembro, a nossa Semana de Engenharia. Eu vou estar fazendo a apresentação vamos dizer, da IoT, que é uma parte dos 12 pilares diretamente da indústria 4.0 e mostrando os 12 pilares da 4.0. São vários palestrantes, eu sou um deles, né? Eu sou o diretor adjunto das câmaras técnicas do Instituto de Engenharia. A finalidade é justamente trazer esse conhecimento para o Instituto de Engenharia e multiplicar isso dentro das universidades com os acordos que nós estamos fazendo. E também chamo todos vocês para virem participar conosco na ABMEC, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Regional Paraná. Eu sou o diretor de comunicação e divulgação lá da ABMEC, né, aqui em Curitiba, e gostaríamos que vocês se associassem à ABMEC para justamente vocês entenderem o que a ABMEC poderia estar ajudando vocês nesse ciclo de treinamentos, na parte, obviamente, de seminários voltados à parte não só de 4.0, mas todas as especialidades da engenharia mecânica. É bem legal. É só entrar lá no nosso canal do Instagram, né, ABMEC Paraná, e no nosso canal também do LinkedIn. Muito bom. Mais algum recado, uma mensagem para os nossos alunos, para aqueles que estão pretendendo entrar na carreira industrial? Então, é uma profissão bacana. Eu gosto muito do que eu estou falando, sou filho de médico e acabei indo para engenharia, adoro engenharia, né? Eu creio que a engenharia mecânica sempre com viés eletrônico. Por quê? Porque a mecânica pura, ela existia há 40 anos atrás, né? Hoje não existe mais uma mecânica pura, precisa da eletrônica e a elétrica fazendo toda a parte de controle da mecânica. A mecânica pura nunca vai existir sem a eletrônica e a elétrica. Então, façam uma mecatrônica, façam uma mecânica, mas depois façam uma especialização para justamente estar up-to-date com as necessidades e a realidade do nosso mercado brasileiro. Muito bem. Eu quero te agradecer pela presença, foi uma honra, uma alegria revê-lo e poder aprender um pouco mais com você, né? Tenho certeza que o nosso espectador também apreciou muito as tuas colocações. Muito obrigado pela gentileza das respostas. E nós encerramos por aqui, lembrando que na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente aprendendo aqui com o Moura. Muito obrigado pela tua audiência, até a próxima semana. Valeu!